tudo bem? Então, vou falar aqui um pouquinho do Terças. O Terças ele é um projeto do Museu do Folclore. A ideia é que toda última terça-feira do mês a gente discuta aí um tema relativo à museologia, sempre trabalhando um pouquinho de teoria. Se vocês quiserem saber mais sobre teoria mesmo, os primeiros encontros são bem focados nisso. Agora a gente tem uma liberdade para continuar trabalhando a teoria, mas dentro de outros assuntos que vocês sugerem ou que vão surgindo aí ao longo das nossas discussões. Esse aqui, por exemplo, eu pensei nele por causa da discussão do mês passado, mas eu já falo sobre isso. Mas ele surgiu da necessidade da gente falar um pouquinho de teoria, porque normalmente a gente vai só fazendo as coisas do nosso cotidiano institucional e a gente esquece de parar para pensar por que a gente está fazendo elas. Acaba virando um negócio meio mecânico, né? Meio automático. E essa é aquela pausa que a gente precisa para discutir um pouquinho do que é museologia, o que a gente está fazendo quando a gente pensa no patrimônio, nas nossas instituições, enfim. É uma pausa para a gente pensar, discutir um pouco e depois retornar aos nossos fazeres cotidianos dentro das nossas instituições. Esse projeto é do Museu do Folclore, que é vinculado à Fundação Cassiano Ricardo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, estou com uma blusa preta e acho que é isso hoje. Então, vamos começar falando um pouquinho desse tema tão interessante. Esqueci alguma coisa, Silvia? Tá certinho. É. Eu sempre esqueço alguma coisa, né? Mas vocês já estão acostumados. Sejam bem-vindas as pessoas que estão chegando pela primeira vez e aos nossos amigos de sempre bem-vindos novamente. Vou começar aqui, então, compartilhando a tela. Se der alguma coisa errada, vocês me avisam. Mas dessa vez, ó, tá bem organizadinho. Eu abri até em outro monitor, acho que vai dar certo. Talvez por isso vocês me vejam olhando para o lado, às vezes, é que eu estou olhando para o monitor que está passando os slides. Vocês já estão vendo os slides, tá certo? Pronto, já apareceu aqui. Aí, legal. Então, vamos lá. No mês passado, a gente começou a conversar um pouquinho sobre uma sugestão das nossas participantes, que era falar sobre a visão literária dos museus, né? Não falando de museus de literatura, mas como os museus eles eram retratados na literatura, pensando em romances e tudo mais. E aí a gente discutiu bastante sobre isso, eu achei que foi bem legal, eu me diverti muito com o tema, me empolguei bastante, e no final da nossa conversa, a gente começou a lembrar que o museu ele é um espaço para mistérios, né? Ele instiga muito essa nossa perspectiva sobre mistérios, sobre o oculto. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí juntou com o fato de que nós estamos em outubro, no dia 28, e seria legal, de repente, a gente aproveitar essa temática e trazer um pouquinho para a ideia de Dia das Bruxas, uma coisa pensando nessas lendas e assombrações que estão aí por todos os museus. Não sei se vocês também se sentem assim quando vocês visitam essas instituições, mas ao longo aí da minha vivência em museus, praticamente todos os museus que eu fui, algum funcionário me dizia que ouviu alguma coisa em algum lugar, que viu alguma coisa mexendo sozinha, que alguma janela fechou sozinha, enfim. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Por que isso acontece, né? Uma outra coisa que eu queria falar logo antes para vocês é que a gente está no Museu do Folclore e eu estou falando de Dia das Bruxas, mas vocês sabem que o dia 31 também é o dia do Saci. E eu queria lembrar que aqui não é uma ideia para a gente ficar disputando diferentes mitos, diferentes coisas. A ideia é para a gente trabalhar ludicamente esse tema, que é bem bacana, e lembrar que talvez a gente adote essas tradições de outros países, né, já que o Dia das Bruxas não é nosso, porque a gente sente essa necessidade de celebrar o assombrado, o oculto, porque a humanidade ela tem um fascínio pelo medo. E o nosso primeiro slide vai falar exatamente sobre isso. Ó. Nós temos um fascínio. Opa, passou muito, né? Um fascínio sobre o medo. Então, desde os primórdios, nós estamos aí em busca de dar sentido ao inexplicável. Isso acontece de diversas formas. O surgimento das religiões, o surgimento de diferentes tipos de religiões, para explicar as coisas que acontecem, que na época eram inexplicáveis, como o fogo, o surgimento do sol, ou a mudança do dia para a noite. Nós, humanos, vamos sempre tentar criar mitos, criar lendas, para dar significado a essas coisas que a gente não entende. E quanto mais a gente vai entendendo cientificamente as coisas, outras coisas vão continuando aí sem um entendimento claro, sem uma comprovação, sem alguma coisa que consiga trazer para a gente uma explicação racional. E aí o nosso cérebro começa a criar, a inventar, a pensar em formas de trabalhar com isso.
Então, o fascínio pelo medo, ele surge desde sempre. A gente vai trazendo essas experiências sensoriais que a gente vê durante a noite, que a gente ouve, que a gente imagina, né? E isso vai instigando a gente. É legal que isso envolve gêneros de música, gêneros de filmes. Todas essas ideias de fascínio pelo medo, elas vão contribuindo para a nossa formação social, para nosso entendimento enquanto humanos. Vou dar alguns exemplos que não têm relação com o museu, mas vocês vão chegar no ponto que eu estou chegando aí também. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, e quando a gente pensa mesmo no rock, né, um gênero musical, muitas das bandas começaram a trabalhar essa ideia do fascínio pelo medo. Seja, de repente, os Rolling Stones, que trouxeram aquelas músicas que falam, né, por exemplo, o, falando sobre o diabo e tudo mais, e depois a gente começa a ter mais para frente um pouquinho o Black Sabbath, que surgiu justamente porque eles foram assistir um filme de terror, né? O Tony Iommi foi assistir um filme de terror e ele chegou no cinema e voltou sem entender por que as pessoas gostavam tanto de ir no cinema para sentir medo, né? O que faz uma pessoa gastar o dinheiro dela para sentir medo? Eles eram uma banda de jazz e foi esse mote que fez com que eles se transformassem numa banda de rock, de heavy metal, né? Que deu todo o sentido aí para o gênero depois. E não só. Com o passar do tempo, a gente vai tendo um trabalho ainda maior de outras bandas que vão se tornando, trazendo letras cada vez mais pesadas e que trabalham o medo bastante também. E no gênero dos filmes, as mesmas coisas. Está na moda agora a série do Ed Gein, vocês estão vendo? Se vocês viram, eles falam ali, por exemplo, de alguns filmes de terror que são muito famosos e que mudaram o gênero, como Psicose, né, que é inspirado na história dele ali, e aí, então, isso muda todo um gênero de terror que vai trazendo cenas mais gore. E por alguma razão existe um público muito grande para isso, justamente porque a gente tem esse fascínio pelo medo, a gente quer saber mais sobre isso. A própria série, essas séries de serial killers, essas séries de diversas coisas horríveis que vão acontecendo, muitas vezes a gente se interessa por isso, porque é algo que é inexplicável para a maior parte de nós e que a gente quer, de alguma forma, tentar racionalizar, e a gente se fascina um pouco sobre isso também. E aí, pensando nisso tudo e pensando na nossa conversa do mês passado, eu acho que a ideia de quando a gente visita um museu e de que as pessoas que estão lá começam a ter esses sentidos tem muito a ver com esse fascínio pelo medo. A gente está em um patrimônio, eu acho que eu vou até me atropelar, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso de novo, mas a gente está normalmente em prédios antigos, em prédios históricos, que eles já têm uma vivência muito grande ali, né? Já aconteceram muitas coisas ali. E quando a gente entra em um prédio muito antigo, é quase inevitável que a gente comece a pensar o que aconteceu ali naquele espaço, quantas histórias foram vivenciadas ali, quantas pessoas já passaram por ali, quantas vezes as pessoas foram felizes, quantos bailes tiveram, quantas pessoas morreram ali, como que elas morreram ali, e aí a gente começa a entrar muito nesses pensamentos sobre o oculto, sobre o medo. Vamos lá. E por que que os museus têm tantas lendas de fantasma? Ó, acabei de me atropelar, vocês já sabiam que ia fazer isso, né? Que os prédios históricos, eles carregam, então, essa carga simbólica. E, às vezes, tem passados trágicos. Sejam esses passados trágicos do nosso cotidiano, de pessoas que faleceram na casa porque já estavam velhas, morreram lá, porque moravam lá há muito tempo. Seja porque teve alguma praga e as pessoas morreram dessa praga. Seja porque de repente não era uma residência, mas a gente tem museus em outros tipos de prédios históricos, como antigos sanatórios, como antigos hospitais, e isso também faz com que a gente comece a pensar nessa relação com a morte, nessa relação com um passado que talvez não seja tão feliz. E mesmo em casas, muitas vezes, não sei se vocês já passaram por isso também, eu encontro os visitantes comentando que tal parte do prédio era uma senzala, tal parte do prédio as pessoas eram presas de noite, e muitas vezes isso não se comprova factidicamente, isso não é verdade, naquele prédio às vezes nem tinha senzala, às vezes nem tinha, nem era um prédio residencial, não tinha escravos ali dormindo, enfim. Mas o imaginário popular pensa nessas histórias e já traz essas cargas
sensoriais, essas cargas sentimentais, essas cargas históricas muito pesadas que acabam relacionando com edifícios antigos. Isso também tem tudo a ver com os nossos pensamentos, né? Quando a gente vê uma casa que trabalha muito essa opulência, ela é uma casa muito requintada, muito refinada, e ela está bem ali no final do século XIX ou um pouco antes, as pessoas começam já a imaginar que ela foi construída através de trabalho escravo, quanta dor, quanto sofrimento não coube ali, enfim. Essas coisas elas têm uma relação muito clara com a nossa vida, né? Com os nossos conhecimentos históricos. E essas relações elas vão se perpetuando nesses mitos e nessas lendas que vão surgindo dentro dessas casas antigas. Além disso, nós temos alguns acervos dentro das nossas instituições que são objetos ligados à morte, à memória ou aos rituais. Isso também intensifica essa aura de mistério, essa aura desse culto, porque como a gente não tem certeza, né, apesar das crenças religiosas, do que tem depois, muitas vezes a gente acaba relacionando objetos ligados à morte com a presença de resquícios de vida neles, né? Então, nós temos em museus muitos objetos referentes ao tempo da escravidão, nós temos urnas funerárias, nós temos fragmentos de guerras, né, ou coisas que foram saqueadas durante as guerras, dependendo aí do museu que a gente está falando. E nós temos uma outra coisa muito interessante que pode acontecer e influencia nessas lendas, que são esse isolamento noturno, quando a gente tem vigias, funcionários que ficam isolados em ambientes, seja de noite ou seja de dia, que são propícios a esses relatos. Normalmente, quando a gente for conversar com um funcionário que fica de noite no museu ou que fica sozinho em uma sala, ele vai dizer que ele já ouviu alguma coisa, tá? Eu estou falando porque eu já tinha dado spoiler para vocês no começo, que praticamente todos os museus que eu fui, alguém ouviu alguma coisa. E quando a gente está sozinho, quando a gente está nesses prédios que já tem essa carga histórica muito grande, com esses objetos que estão ligados de alguma forma à dor, à morte ou ao mistério, ou mesmo são objetos religiosos, que por alguma razão a gente acaba também relacionando com isso, a gente começa a dar corda para a nossa imaginação. Eu sou uma pessoa extremamente cética, e mesmo assim, eu vou contar para vocês as coisas estranhas que já aconteceram comigo em museu, mas que eu tento racionalizar de alguma forma. Primeiro, os barulhos convencionais que a gente ouve. Reservas técnicas normalmente são espaços isolados, né? Então, eu trabalhava numa reserva técnica que era um porão da instituição, que já começa aí a ter toda uma aura diferente, porque eu estou num porão que é pouco iluminado, que não tem mais ninguém trabalhando comigo, e que o teto tem vigas de madeira. As vigas de madeira começam a estralar, de repente, você já acha um pouco estranho, mas é normal, né? Afinal de contas, as casas, elas, a madeira ela expande, ela contrai, enfim, a gente sabe que isso acontece, esses barulhos acontecem, tá bom. Mas, de repente, os meus colegas começaram a falar que já tinham visto o vulto passando na sala tal para a sala tal outra, que viram um homem de chapéu passando com um sobretudo de tal lugar para tal lugar, e você não acredita nessas coisas, né, normalmente. Mas eu tinha um computador muito antigo na reserva técnica que ainda tinha bandeja de CD. E essa bandeja de CD, ela abria sozinha. Sempre. E, puta, me dava um baita susto, né? Porque eu tava lá mexendo no computador, não fiz nada, a bandeja abre, susto. A bandeja abre de novo, susto. Vamos lá, pedimos pro pessoal da TI arrumar, eles arrumaram, devolveram o computador, tô mexendo lá de novo, susto, porque abriu a bandeja mesmo eles tendo arrumados. O que aconteceu? Decidimos trocar o computador, né? Porque não parava de fazer isso, trocamos a CPU e abriu de novo a bandeja de CD. Então, são coisas engraçadas aí que vão acontecendo, que não são explicadas, e que acabam gerando, sim, uma outra lenda, as pessoas começam a ficar meio incomodados. Eu dava risada, mas o museólogo anterior tinha ficado com muito medo de verdade, e eu acho que foi uma das razões para ele ter sido demitido, inclusive. Mas acontecem várias coisas, e isso de ouvir gente passando, de ver vultos passando, em todas as instituições praticamente que eu fui, aconteceram. Tinha algumas que davam nomes, inclusive, para os, entre aspas, fantasmas que eram vistos, ou qualquer coisa assim. No museu que eu fui voluntária durante a faculdade, chamavam o fantasma de finado parafuso, era o nome dele. Então, ele já era uma pessoa tratada como da família ali, porque todo mundo falava que via, eu nunca vi, né? Porque eu não acredito, então, normalmente,
A gente não acredita, não vê nada. Mas, enfim, disse que ele estava por ali, já era tratado como alguém que fazia parte. E parece exceção, mas eu juro para vocês que não é. Em um outro museu, que eu fui fazer um plano museológico, tinha uma pessoa que era sensitiva, e ela era a coordenadora do museu. E ela jura que ela recebeu a entidade no corpo dela, tá? E eu estava presente no momento, e foi uma situação muito estranha, muito esquisita. E depois ela contou a história, enfim. Se é verdade ou não, deixo para vocês todos que são mais ou menos crentes em relação a isso, mas juro para vocês que eu vi pelo menos a personificação disso acontecendo ali na minha frente, independente de qual seja a explicação. Aí a gente vai chegar para um outro ponto aqui interessante também. A gente tem essa ideia de que todo objeto tem uma aura, né? Aqui eu trouxe o objeto de arte, a obra de arte, ele tem uma aura, uma presença única no tempo e no espaço. Mas lembra, teve um encontro que eu falei para vocês que todo objeto ele carrega uma carga simbólica, né? Ele carrega essa aura diferente. E a gente acredita, muitas pessoas acreditam, que essa energia, que essa aura desses objetos não seja só simbólica, ela pode se manifestar de forma literal em certos objetos, principalmente em peças funerárias, em máscaras de rituais, em relíquias religiosas. As pessoas começam a imaginar que elas carregam algo além da materialidade, e ela carrega infinitas coisas simbólicas, mas eu estou falando de coisas metafísicas. Então tem a ver com essa ideia que a gente estava conversando, de que os objetos eles são vistos como portadores de um significado relativo a esse fascínio pelo medo, relativos a esse fascínio pelo oculto. Vou dar alguns exemplos da minha vivência também. Eu vou estar aproveitando esse encontro aqui para falar todas as coisas estranhas que já aconteceram em museus, né? Comigo ou com colegas meus. Então, tinha um museu no interior que tinha uma sala que fizeram que, eu juro, que parecia que era de propósito um cenário de filme de terror. Não é possível que a pessoa que pensou aquela tipografia não tenha feito de propósito, porque ela criou um quarto de bebê. E vocês já sabem que, justamente por causa do cinema e por causa dessas coisas que a gente vai pensando no cinema, sei lá, o bebê de Rosemary, alguma coisa assim, a gente já começa a ver alguns objetos referentes a essa primeira infância como algo um pouco macabro. São aqueles berços de metal, aqueles carrinhos de bebê antigos, né, ali do século XIX, início do século XX. Às vezes, o próprio material dele já está um pouco gasto, já está um pouco poído, então o que era branco está meio enferrujado na parte de ferro, o tecido que tinha rendas bonitas já não está mais tão rendado assim, agora tem rasgos, tem manchas, tem mofo. E nesse mesmo espaço, além disso, tinha uma boneca de porcelana, que também é uma outra coisa que carrega uma carga simbólica para quem é fascinado pelo medo, justamente trazido por essas referências do cinema, como Chuck, Annabelle, enfim, uma aura diferenciada e que fascina as pessoas e que faz com que as pessoas já comecem a atribuir outros significados para aquilo, além de um brinquedo de criança, dentro desse carrinho, né? Além desse carrinho e desse berço, tinha também algumas roupas de bebê e uma cômoda com um espelho. Vocês já viram o que acontece com espelhos que são muito antigos? Eles começam a soltar a prata de trás dele, então ele começa a ficar com algumas manchas escuras e o reflexo já não fica mais tão perfeito, né? E aí, então, a gente começa a não ver mais a nossa imagem de uma forma tão nítida, a gente começa a ver a nossa imagem meio fragmentada, com esses espelhos que estão se rompendo ali, né? Com essa prata que já não existe mais atrás do vidro. Então, quase sempre, quando alguém entrava naquela sala, seja visitante ou funcionário, passava por aquele espelho e via algo que não estava ali. Provavelmente, a minha explicação racional é claro que é porque, como a gente tem essa desfragmentação da prata, a gente tem essa perda. Ah, é só porque eu estou falando que eu não acredito nas coisas, que eu sou cética, que o negócio cai aqui enquanto eu estou falando de fantasma. Difícil a vida. Até onde vocês ouviram? Um pouquinho depois de você falar cair, aí você caiu, Tá. 2 minutinhos depois. Então, cheguei a falar do espelho, né? E das pessoas que se assustavam lá na sala. Beleza. Foi o espelho, foi o espelho. Aí.
Então, gente, e aí, ainda nessa ideia de coisas que alimentam a nossa imaginação e essa relação com o imaginário, com o medo e tudo mais, a gente pode lembrar das múmias e das maldições, né? A gente sabe que muitos museus nacionais não têm nada disso, não tem nada do Egito, enfim, mas é uma coisa que fica no nosso imaginário popular, é, inclusive pensando em acervos arqueológicos de uma forma geral, porque a gente conhece a história da maldição de Tutancâmon, né? Que após a descoberta da tumba, vários membros da equipe de escavação morreram em circunstâncias misteriosas. E isso intensifica essa ideia da narrativa da maldição dos faraós, né? Da maldição do Egito. Então, muitas vezes, quando a gente tem objetos de vestígios arqueológicos, isso acaba ligando com essas nossas lembranças, né, com essas nossas ideias, sobre essas maldições que surgem quando algo é escavado, quando a gente tem um objeto de outra cultura que é levado para dentro do museu. Isso acontece com bastante frequência. E o caso da maldição do Tutancâmon é um clássico. A gente sabe que muitas vezes o que acontecia mesmo é que, como as múmias elas estavam fechadas dentro de sarcófagos e dentro de espaços hermeticamente fechados nas pirâmides, quando esses espaços eram abertos, a gente tinha várias bactérias, vários fungos que não estavam em contato normal com as pessoas, então não existiam anticorpos para isso, e as pessoas não usavam na época, uma proteção, máscaras, enfim, que pudessem ajudá-las nesse processo. E aí elas acabam tendo infecções e outras coisas e acabam morrendo por isso. Mas a ideia da gente ter objetos misteriosos com uma aura que já é atribuída a esse fascínio, a esse mistério, a essas coisas diferentes e que ainda, além de tudo, né, geram mortes misteriosas, acaba ficando cada vez mais presente no nosso imaginário. E quando a gente entra em um museu, muitas vezes, a gente acaba relacionando, mesmo que indiretamente, inconscientemente, com todas esse repertório que a gente tem, seja pensando em história, seja pensando em filmes, seja pensando em músicas, em livros, enfim, que era o que a gente estava falando no encontro passado. E aí eu trouxe alguns para vocês aqui de casos de museus internacionais famosos, de coisas que acontecem e que as pessoas vão ouvindo e vão falando, e são lendas que são interessantes e amplamente difundidas por aí, né? Então, no Museu Britânico tem a múmia chorona, que é a múmia de Amenhotep, que teria causado uma série de tragédias desde a sua escavação. E ela afirma que ela estava a bordo do Titanic, né? Que é um mito persistente, não é comprovado isso, é óbvio, mas isso... Exato, tem isso mesmo também. Eu vou chegar aí, Elidiomar. Eu trouxe também vocês verem que esse negócio de Egito é muito ligado com a ideia de maldições, enfim, tudo isso por causa da maldição do Tutancâmon e dessas questões que a gente estava falando, mas acaba se disseminando pelo mundo. Então, as pessoas dizem, os funcionários principalmente, que tem sons perturbadores, né, inexplicáveis, sombras que se movem, e até as coisas mudam na posição da vitrine, que é uma outra coisa, um outro relato que eu ouvi inúmeras vezes em museus que eu vou, que as pessoas falam que deixam tal objeto de tal jeito na vitrine e que de manhã ele acorda em outra posição. A minha explicação é a trepidação, né? Muitas vezes esse museu ele fica em uma rua, aí passa um caminhão, passa alguma coisa assim, e conforme vai trepidando, os objetos vão se mexendo ali, enfim. Mas as pessoas normalmente atribuem a essas coisas que a gente não consegue explicar, o inexplicável, porque faz parte desse nosso imaginário. No Louvre, o pessoal diz que vê o Homem de Vermelho, e os primeiros relatos eles já surgem no século XVI, né? Falando desses fantasmas com a capa vermelha nos corredores do palácio. E aí depois, porque vocês sabem que o Louvre foi um palácio antes, né? Então, diz a lenda que a Catarina de Médici teria mandado assassinar esse cara e que ele jurou uma vingança eterna e que ele volta para assombrar as pessoas. Então, isso é visto como um presságio para grandes tragédias que podem acontecer. Quando alguém vê esse homem de vermelho no museu, pode aí significar que está chegando uma outra tragédia. Que é uma coisa que as pessoas costumam fazer também, né? A gente costuma relacionar acontecimentos ruins a determinadas outras coisas. Então,
vou dar um exemplo bobo do nosso cotidiano, mas que vocês vão ver que tem muito a ver com essas coisas. Eu tô, sei lá, um mês antes do meu aniversário, começa a acontecer uma ou outra coisa ruim, e eu atribuo isso ao meu inferno astral, né? As pessoas tendem a fazer isso, mas elas não percebem que, provavelmente, a mesma quantidade de coisas ruins que está acontecendo no seu inferno astral aconteceu também ao longo do ano, e você não fez relação nenhuma com nada, porque era esporádico. Mas agora você tem algo que justifique um outro acontecimento. E a mesma coisa se alguém passar embaixo da escada e depois acontece alguma coisa que representa azar, ou passa um gato preto, ou qualquer coisa assim. A gente tende a relacionar as coisas ruins que acontecem com a gente com mitos, com outras coisas que podem trazer uma explicação mais interessante do que simplesmente a vida sendo a vida e acontecendo coisas por aí, boas, ruins, médias, justamente para que a gente tenha essa emoção, né? Enfim. Aí, olha só, o Eliomar estava falando e eu trouxe também, porque no Museu Nacional no Rio, o pessoal fala especificamente dessa múmia. E ela sempre foi cercada de muito respeito, de muito temor, e os funcionários relatavam passos e vozes nas salas egípcias, principalmente durante a noite. E aí, depois da tragédia, né, do incêndio que aconteceu em 2018, isso ficou mais aceso ainda no imaginário popular, pensando que tem a ver com essa maldição das múmias, né? A perda desse patrimônio inestimável trouxe uma nova dimensão a essas antigas lendas. E aí, de novo, por quê? Porque a gente está tentando buscar sempre explicações para as coisas ruins relacionadas ao oculto, porque esses sustos, esse terror, esse medo, ele está sempre ligado também à ideia de tragédias, de coisas ruins que podem acontecer, né? Então a gente busca essas explicações. E isso que a gente vê nesses museus maiores, com acervos egípcios, pensando nessas maldições, pensando nessas lendas, ele se repete dentro dos museus pequenos com um acervo que lá existe. Então, há essas outras ressignificações relacionadas ao oculto para explicar ruídos, para explicar sons, para explicar sombras, para explicar o que quer que seja dentro desses espaços com os acervos que lhe cabem. No Museu do Ipiranga também, né? O pessoal diz que vê aí alguns vultos, algumas coisas assim, que eles associam ao Dom Pedro I, ou a militares da guarda, que ainda vigiam o local, né? Afinal de contas, ali no espaço do Museu do Ipiranga foi onde teve o grito, né, de independência. Então, enfim, eles tentam justificar essas sombras com as coisas que acontecem ali e com personagens históricos que podem ter passado por ali. Eu estava fazendo um trabalho num outro espaço que não era um museu, que é uma casa de uma família grande na cidade, então gerações e gerações e gerações passaram naquela família, porque é um sobrado colonial, e é engraçado, porque a gente ouve muitos barulhos e ouve muitos estralos de madeira e vê muitas sombras, enfim, tem muitos objetos, muitas coisas que podem remeter a outros momentos, e a própria família, quando a gente entrava lá, falava, se vocês ouvirem alguma coisa, se virem alguma coisa, é normal, normal, mas é da família, não se preocupa, não vai fazer nada demais. Olha que engraçado, né? Então, com medo de assustar os funcionários que estavam fazendo trabalhos museológicos ali, já há explicação para a gente não se preocupar que se tiver fantasma é bonzinho. Mas justamente porque as pessoas começam a realmente enxergar e ver coisas. Esses espaços, eles são muito propícios para isso. E gente, é engraçado, de verdade. A maior parte dos meus colegas já viu alguma coisa, já ouviu alguma coisa, já procurou alguma coisa, enfim. A minha colega, nessa casa que a gente estava trabalhando, ela ficava ouvindo o sino, barulho de sino. Eu falo, cara, não tem sino. O sino ele toca ao meio-dia e ele toca às 3 da tarde, que são os horários da igreja. É isso. Não tem outro sino, não vai tocar em outro sino. E se tocar, a gente vai ouvir, porque o sino da igreja é muito alto e a gente está do lado, né? Então, pode ter certeza que não tem nada, é só fruto da sua imaginação. Né? Ou não, né? Vai ver o que eu que estou errado. E... eu ia falar uma outra coisa, que não é exatamente um museu, mas ontem mesmo me escreveram de uma faculdade de arquitetura, a menina está fazendo um trabalho sobre um prédio que tem aqui em Atibaia, que está abandonado há muitos e muitos e muitos anos, e é uma casa que eu acho linda. Eu sou apaixonada por aquela casa desde sempre, e ela me perguntou se eu sabia por que estava abandonado, e eu falei, olha, eu só sei as lendas, que para mim também é uma das partes mais legais, né? Trabalhar a história oral, entender como as pessoas se relacionam com esse patrimônio.
Eu sei, eu só sei as lendas. Reza a lenda que na década de 30 uma família morreu ali de tuberculose e desde então ninguém mais quis morar naquela casa, porque ouviam barulhos de correntes, ouviam barulhos de gente, ouviam uma senhora na janela chorando. E é uma coisa engraçada, porque existe uma comunidade aqui em Atibaia que nem tem em toda a cidade, no Facebook, às vezes eu entro nessas comunidades para ver o que as pessoas falam. Em São José tem também, que é São José antigamente, mas aqui é Atibaia Antiga, ou Ruas de Atibaia, Ruas de Atibaia. E aí, nesse negócio Ruas de Atibaia, postaram uma foto dessa casa e os comentários são sempre as pessoas contando essas lendas referentes ao que aconteceu lá. Não tinha um comentário falando uma coisa palpável, tangível. Ah, essa casa é de fulano. Ah, essa casa está abandonada porque é briga por espólios, o que é óbvio, né? É por isso que a casa está abandonada, briga por espólios. Normalmente tem milhões de herdeiros, começa a dar essas brigas, enfim. Mas no imaginário popular, a casa está abandonada por questões relativas a maldições, a dor, a sofrimento, ao terror, a fantasmas, enfim. São essas coisas que vão surgindo também. Aí eu tinha visto aqui uma outra lenda também famosa desse Smithsonian, que é bem legal, porque tem infinitos fantasmas que são vistos lá, tá? Tem fantasmas que são relatados sobre vozes misteriosas e risadas, portas que se abrem sozinhas. É um dos maiores museus, né? Tem milhões de objetos no acervo. E falam que encontram fantasmas de tudo quanto é gente lá, inclusive do James Smithsonian, que é o, o fundador, né, do museu. Então ele fica rondando ali também, são coisas que as pessoas veem, para vocês pensarem que nem só nos museus pequenos e nas cidades do interior a gente tem esses relatos. Esses relatos eles são constantes, eles são presentes em todos os tamanhos de instituição. Eles se repetem em diferentes tipos de acervo, em diferentes países, são constantes. Eu trouxe aqui um exemplo da França, um exemplo dos Estados Unidos, um exemplo do Brasil. Aqui a gente tem um exemplo do Canadá. Enfim, são muitos espaços que ficam recriando isso. A gente já vai chegar lá, né? A gente está ao longo do encontro tentando discutir o porquê que isso acontece, mas, enfim, trouxe mais um para vocês verem um outro tipo de acervo que também acende a nossa curiosidade, que também faz parte do nosso imaginário, que é essa ideia de barcos fantasmas mesmo. A gente vê isso em desenho, a gente vê isso em filme, a gente vê isso em inúmeras coisas, porque durante muito tempo houveram muitos naufrágios de navios, né? É uma coisa comum. Muitas expedições foram perdidas, muitos navios de guerra foram perdidos. E a gente sempre tem a ideia de que dentro desses navios vai ter tesouro, vai ter alguma coisa, e as pessoas estão sempre em busca desses mistérios. É um desses outros elementos que atiçam muito a nossa curiosidade, que atiçam muito esse nosso fascínio pelo mistério, pelo terror e pelas coisas. Então, a ideia de navio fantasma é presente em todos os tipos de mídia que a gente imaginar e é presente no nosso subconsciente. Então, lá existe esse navio histórico preservado. E as pessoas começam realmente a falar de passos fantasmagóricos no convés e falam que durante essas expedições teria ficado a bordo algumas pessoas, né, alguns marinheiros, e eles continuam a sua vigília eterna sobre essa embarcação, porque a gente tem essa ideia de quando a gente tem um naufrágio, muitas pessoas morrem, novamente ligado à tragédia, né, e que de alguma forma essas pessoas estão presas a esses objetos e acabam vagando esses espaços para proteger alguma coisa. E então, é isso, a gente tem museus em prédios antigos, que nem eu falei, em hospitais, em prisões, em conventos, que são espaços que carregam histórias sombrias, né? E muitos, muitos, muitos mesmo. E, coincidentemente, esses mesmos espaços, eles são utilizados para dar medo em filmes de terror. Então, do mesmo jeito que a gente tem hospitais e prisões que são utilizados para museus, que são utilizados para memoriais, porque normalmente são prédios antigos e grandes que conseguem abrigar um grande acervo, que conseguem trazer muitas salas, que tem uma estrutura muito boa para visitação e normalmente com uma arquitetura interessante, então o poder público considera um espaço adequado para isso. A gente também tem essa relação com a tristeza, com a dor, com o sofrimento que acontece nesses espaços e o mistério, porque como a gente nem sempre está dentro deles, a gente não consegue
saber o que acontecia, a gente continua ficando curioso, e quando a gente visita esses espaços, a gente começa a recriar na nossa cabeça o que pode ter acontecido, as milhões de histórias que foram vividas ali, enfim, muitas possibilidades, né? Eles trazem consigo histórias muito interessantes, muito instigantes. E esses mesmos espaços são recriados para filmes de terror, né? Quantos vocês não conhecem de filmes de terror que usam ou hospitais, ou mansões, ou asilos ou sanatórios ou qualquer coisa assim, que são coisas que têm essa aura diferente. Quase sempre, né? O mote clássico de história de fantasma é a família que se muda para um casarão num lugar ermo, ou a família que se muda para um casarão que está inabitado há muito tempo. Esses casarões, eles têm fachadas que são muitas vezes semelhantes a fachadas de museus, que são muito semelhantes à estrutura de museus. Então, isso também fica no nosso subconsciente, no nosso imaginário, e é sempre replicado dentro dos filmes, dos livros, enfim, das mídias. Aí eu trouxe aqui, né, aqueles objetos de acervos amaldiçoados, inclusive a boneca Annabelle, que não é de verdade, né, mas que está lá no museu. Enfim, tem a cadeira do Thomas Busby, tem as máscaras de rituais indígenas que têm energias simbólicas, tem todos os objetos de dor, objetos de guerra, objetos de rituais de passagem, que nem a gente está falando, tem objetos relativos à escravidão. Todos esses objetos, eles acabam trazendo essa ideia de maldição, essa ideia de algo além daquilo que eles têm por si só, né? Uma imaterialidade que não é essa imaterialidade que a gente fala quando a gente trabalha o simbólico nos museus, o simbólico dos objetos em museus, mas que pode ser também. Eu lembro nos primeiros encontros que eu conversei com vocês, que eu falava que um objeto, ele pode representar inúmeras coisas, né? O mesmo objeto, ele pode contar diferentes histórias. Então, uma caneta serve para escrever, quando ela é usual, né? Quando ela é utilitária, mas no museu ela pode representar a história da escrita, ela pode ser utilizada para falar sobre diferentes materiais que são utilizados para grafia, pode falar sobre diferentes tipos de letras, pode falar sobre um objeto em si que foi, um documento que foi assinado com aquela caneta, ela pode trazer infinitos significados. Um desses significados que esses objetos podem trazer também estão relativos ao imaginário sombrio, do amaldiçoado, do medo. Então, se a gente tem uma boneca qualquer, não a Annabelle necessariamente, ela pode ser utilizada para falar sobre a infância, sobre as mudanças dos hábitos infantis, sobre diferentes tipos de materiais, e por que não falar também sobre lendas que acontecem naquela cidade, sobre lendas que acontecem naquele prédio, sobre a relação dos visitantes e funcionários com um determinado espaço que parece ali meio esquisito, né? Então, os objetos eles podem ter infinitas representações que vão diferir de acordo com com as nossas vivências, com as nossas com o nosso background mesmo, né? Com as nossas experiências. Nós constantemente temos essas significações e ressignificações de acordo com aquilo que a nossa identidade é formada, com as vivências que a gente teve, com as referências que a gente tem. Então, sempre que a gente encontra um objeto, essa relação que a gente faz com o objeto tem a ver com isso que a gente está falando agora. E uma dessas relações que a gente pode fazer, quando as pessoas têm medo de um determinado objeto, tem a ver com isso, né? Tem a ver com essas referências que a gente tem acumuladas ao longo da nossa individualidade, da nossa formação identitária. Mais uma coisa para a gente pensar também, porque eu falei bastante de vestígios arqueológicos, né, de objetos que são provenientes de escavações arqueológicas e que isso também acaba, de alguma forma, trazendo esse imaginário do sombrio para a gente e que a gente acaba criando essa relação do objeto com algo mais místico também. Então, nós temos essas ideias de uma escavação de túmulos selados há milênios, de maldições, né, que são inscrições ameaçadoras com avisos antigos, com doenças, acidentes e mortes misteriosas, normalmente causados por isso que eu falei, coisas estranhas que vão acontecendo e às vezes nem tem a ver com aquilo, ou tem a ver com aquilo, com fungos, com bactérias, mas que muitas vezes alimentam essas lendas dessas vinganças dos antigos que persistem aí no imaginário popular. Opa! E aí, eu já me atropelei aqui, né? Que era exatamente o que estava falando, essa dimensão simbólica do acervo. Quando a gente tem objetos que são ligados à morte, ao sagrado, eles vão carregar diferentes sentidos, complexos, múltiplas camadas. Então,
eles não vão ser só artefatos materiais, nenhum objeto é só um artefato material. A gente gosta de dizer que eles ganham vida a partir dos significados que a gente atribui, seja num contexto expográfico, que a gente vai relacionando com outros objetos, que a gente vai relacionando com uma iluminação, que a gente vai relacionando com a cor da sala, que a gente vai relacionando com as escolhas expográficas que a gente faz dentro desse discurso, seja com aquelas relações que a gente cria com eles a partir das nossas identidades, a partir da nossa vivência social, a partir dessas relações que a gente cria. Então, os museus, eles guardam esse limiar, um espaço entre a vida e a memória, entre o presente e o passado. É uma fronteira que os mistérios, eles florescem, eles aparecem, porque a gente que vai atribuindo esses significados, né? A museologia do medo também revela essa relação profunda com o passado, o que a gente escolhe preservar, o que a gente teme perder, e como a gente lida com a mortalidade através dos objetos. A gente conversou sobre isso no encontro passado, que a gente tinha dois museus que eram citados, dois livros que eram citados nos museus, né? Esses museus imaginários da literatura, que falavam justamente sobre isso, sobre essa importância que a gente dá, né, para o legado, para manter a nossa memória viva de alguma forma. Afinal de contas, a gente consegue ter algum vestígio, alguma coisa que resta de nós nos objetos. Às vezes, na casa de vocês, vocês têm um objeto que era do pai de vocês, da avó de vocês, da bisavó de vocês, e que vai transitando entre gerações e que, de alguma forma, a gente consegue lidar melhor com essas passagens e com essas perdas através desses objetos que trazem algum tipo de significado. E se a gente pensa numa escala maior, a mesma coisa acontece quando a gente pensa nessa passagem de décadas e séculos histórica mesmo de uma sociedade. Então, da mesma forma que a gente tem isso individualmente, a gente tem isso numa dimensão muito maior quando a gente pensa nos objetos de museus. E a gente acaba realmente lidando, de alguma forma, com essa ideia de mortalidade quando a gente encontra com eles. Inclusive, quando a gente reflete a nossa própria mortalidade quando a gente olha esses objetos. Afinal, tem objetos que nem a gente está falando, que são urnas funerárias, são objetos de ritos de passagem. Eles fazem parte, fizeram parte da vida de alguém, mas fizeram parte da morte de alguém. Então, a gente acaba vendo o nosso próprio fim nisso, né? A gente reflete o nosso próprio fim nisso. E talvez a gente queira justamente ouvir coisas, ver coisas, para que a gente consiga lidar melhor com esse fim, quem sabe. Então, novamente aqui, vamos continuar. O patrimônio, ele é invisível às vezes, né? Se a gente pensa, por exemplo, no patrimônio imaterial. O patrimônio material, ele é visível, ele é tangível, ele é tátil. A gente tem o objeto, a gente tem o prédio, a gente tem as coisas. Mas a gente também tem essa parte que não é tangível, seja essa parte que está ligada à imaterialidade dos objetos materiais mesmo, nessa dimensão simbólica que a gente tanto já conversou hoje, e que tem um encontro só sobre isso há umas terças atrás, muitas terças atrás, mas o próprio patrimônio imaterial, que são as nossas lendas, os nossos mitos, os nossos saberes, os nossos fazeres. E aí, quando a gente pensa em lendas, em mitos, a gente consegue realmente aqui, pensar claramente nessa ideia do patrimônio imaterial. E aí, quando a gente pensa nessas lendas e mitos dentro de museus, a gente consegue realmente trabalhar a imaterialidade, esse patrimônio imaterial dentro desses espaços, por que não? Além disso, essa conexão emocional que a gente faz com os objetos, seja por essa curiosidade genuína que é trazida pelo nosso fascínio pelo terror, pelo medo, pelo oculto, isso ajuda sim as pessoas a se conectarem com o museu. Eu não acho uma coisa necessariamente ruim as pessoas entrarem naquela exposição que tinha o carrinho de bebê e a boneca sentada, que é bem esquisita, e as pessoas ficarem com medo, porque isso gera uma conexão emocional, tanto que não traga nenhum problema de saúde para a pessoa, né? Eu imagino que a gente consegue despertar uma emoção. E quando a gente desperta uma emoção durante uma visita a uma instituição museológica, as pessoas gravam isso. Elas atribuem um significado, elas atribuem uma importância. E a gente consegue fazer com que as pessoas se importem com aquele espaço, seja pelo motivo que for, né? A gente pode se importar com o espaço e sentir o espaço de acordo com as nossas próprias experiências, de diferentes formas, infinitas formas. E é isso que é bacana, né?
Além disso, essas histórias, esses mitos, essas lendas fazem com que o museu seja mais vivo, né, no imaginário coletivo, além das suas funções tradicionais. É super interessante isso. Vou abrir parênteses para falar de uma coisa que não tem a ver com o museu, mas depois vocês pesquisem essa notícia, porque ela é verdade, eu não estou inventando, eu juro, que era a história de um Airbnb, que a pessoa alugou uma casa, né, uma casa, e ela mandou uma reclamação, falando que a casa era assombrada. E aí, o pessoal do Airbnb falou, bom, vou mediar isso aqui, mas é claro que é óbvio, óbvio, que é só o dono da casa contestar e falar que a casa não é assombrada, né? A pessoa nunca vai poder provar que a casa é assombrada, enfim. Mas daí, o que aconteceu? A pessoa não contestou a história. A pessoa disse, a casa é mesmo mal assombrada, mas está no anúncio. E aí, a pessoa que alugou a casa, que recebeu essa resposta, disse: eu sei, eu aluguei a casa porque ela era mal assombrada, mas o fantasma faz barulho demais, eu não consigo dormir. Então, vejam só, as pessoas buscam isso. As pessoas vão em busca dessa experiência com o imaterial, dessa experiência com o metafísico, dessa experiência com o medo. E é uma coisa que as pessoas sempre procuram, não é à toa que a gente tem uma onda crescente desse turismo de terror, né, desse turismo do oculto, que são os tours de noite em centros de cidade, que trabalham mitos e lendas, acontece no Recife, acontece em São Paulo, acontece em vários lugares. É uma tendência, não só nacional, mas internacional, trabalhar isso, porque as pessoas gostam. Então, quando a gente tem essa relação dentro de instituições museológicas, isso não é necessariamente ruim. A gente consegue trabalhar isso de uma forma a adentrar esse turismo do oculto e as pessoas fazerem parte dessa vivência, disso que elas tanto buscam. A gente tem infinitos, como é que a gente chama? Escape rooms também, né, que trabalham isso. Então, por que não aproveitar essa oportunidade que a gente tem nas instituições para trabalhar o oculto também? Acho que foi uma das razões justamente que eu quis trazer aqui para vocês, né, nessa época, bem aí de Halloween, ia ser bacana a gente discutir sobre isso, porque é o que ficou muito no meu pensamento desde o encontro passado, e que já estava um pouco antes também, enfim. Então, voltando aqui ao que eu já estava falando, porque agora eu acho que eu só vou me repetir, porque eu fui me atropelando, vocês já sabem como é que é, mas essa ideia de que o silêncio, a penumbra, nesses espaços expositivos, eles vão alimentar o imaginário. Quando a gente está durante o dia recebendo público, recebendo visita, muitas vezes a gente não se concentra nessas outras coisas, né? A gente está só atendendo, a gente está vivendo o museu ele está ativo, ele está no cotidiano dele, mas quando você está sozinho, sem mais ninguém, num dia de chuva, escuro, e você começa a pensar nas coisas, a ouvir os sons, às vezes a própria sombra da árvore já faz uma outra luz ali dentro da sala que você está, isso te faz pensar, né? Isso acaba criando coisas para a gente. Então a gente ouve sons de passos, a gente tem sensações estranhas, a gente fica arrepiado, enfim, são as coisas mais normais que acontecem. E é o relato do nosso cotidiano, sempre funcionários, sempre. Aí eu também trouxe alguns museus que trabalham essa ideia do macabro para a gente, né? Então, a gente tem, porque como as pessoas gostam disso, a gente gosta de trabalhar esse turismo, a gente gosta de trabalhar o macabro, a gente busca isso, a gente assiste filmes de terror, a gente ouve músicas que falam sobre isso, a gente gosta desse arrepio, né? Então a gente consegue pensar nessas coisas todas e alguns museus trabalham justamente de forma intencional o macabro, por que não? Então, era isso que eu queria conversar com vocês, né? Pensar nesse lado oculto do patrimônio, pensar na preservação, na memória, nessa conexão, nesse mistério e nessas coisas que a gente vai criando aí, de acordo com com a nossa vivência, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu me diverti muito fazendo essa pesquisa e é um tema que eu gosto bastante e, enfim, fiquei pensando que ia ser muito propício. Espero que tenha sido legal para vocês também. Agora eu vou tomar uma água, fiquem à vontade para contar os seus relatos, as suas histórias assustadoras e as suas vivências aí pelos museus.
Eu vi que vocês já foram aqui, né, ao longo do encontro, comentando várias coisas. O Edmar tinha falado da múmia do Museu Nacional. A Marineide falou, principalmente no subsolo, tem essa presença de fantasmas, né? É isso, as pessoas sempre trazem esses relatos. E eu não sei se vocês sabem, ou já pararam para ver, que a maior parte das reservas técnicas fica sempre num lugar isolado, provavelmente no subsolo, provavelmente com poucos funcionários, e isso também alimenta muito a imaginação das pessoas que estão trabalhando nesses espaços. A Marcela falou que viu a história do Airbnb, né? Eu dei tanta risada quando eu vi essa história, porque é muito absurdo, é muito engraçado. Primeiro, é engraçado a pessoa querer ficar numa casa mal assombrada. E é engraçado a outra pessoa ainda reclamar porque o fantasma é barulhento, imaginem. O Elidiamar falou que isso lembrou o Cascudo ao ser perguntado se acreditava em lobisomem. Falei muito, agora se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Ainda tô de cara que a internet caiu justo quando eu tava falando dos fantasmas lá. Isso que dá, né? Mariana, tem alguma história do Museu do Folclore de São José? Por incrível que pareça, eu acho que é um dos poucos museus que eu trabalhei que o pessoal não vê muito fantasma, não. O que o pessoal tem é muita curiosidade para ver o que tem no porão. Mas nunca soube muito, não. Pelo menos ninguém nunca reclamou comigo. Mas eu tenho uma história muito estranha com o Museu do Folclore. Não sei se eu já contei para vocês. Não achem que eu sou louca, tá? Eu já falei para vocês, eu sou uma pessoa muito cética. Eu sou muito cética. Mas a primeira vez que eu visitei a exposição do Museu do Folclore, era meu primeiro dia de trabalho, foram me apresentar ao museu. Eu achei o museu incrível, e eu sempre falo isso, eu acho a exposição do museu super bem pensada, ela me passa muita coisa, ela me transmite muita coisa. E na hora que eu fui, passando de sala em sala, a gente está na sala de tecnologias, eu já tinha gostado muito, a gente entrou ali na sala das religiosidades, eu gostei muito, senti muita coisa na hora que eu olhei, principalmente o, os objetos religiosos sobre a Santa Perna, enfim. Na hora que eu entrei na outra sala, que é a sala Santos de Fé, ela tem, para quem nunca visitou o museu, ela é uma sala que é toda azul, ela tem alguns módulos pretos, redondos, com flores brancas em cima e santos e entidades negras em cima dessas flores brancas. E a iluminação, ela dá muita ênfase para essas flores. E na hora que eu entrei, eu olhei as flores, eu senti um cheiro de rosa muito forte, porque são rosas brancas. Eu falei, nossa, cara, que legal, né? O museu, eles colocam essência nas rosas para ficar com cheiro de flores, e isso não é comum. Eu adoro quando o museu trabalha a parte sensorial. Então, eu já estava achando a exposição. Na hora que eu senti o cheiro, eu falei, nossa, esse museu é um absurdo, porque além dele ter uma exposição ótima, eles gostam de trabalhar todos os sentidos, que é uma coisa que eu falo para a gente fazer sempre, e eu acredito super quando a gente pensa em museu. Passei para as outras salas e tal. Cheguei no final, não comentei nada sobre o assunto, até escrevi para um professor meu, muito meu amigo, disse, cara, a exposição do museu que eu estou trabalhando é incrível, tem, até na parte das rosas eles colocaram cheiro de rosa, não sei o que lá. Na semana seguinte, eu fui falar com a Janice, que é a técnica em museologia, e eu falei, Janice, como vocês fazem para colocar a essência de rosas toda semana ali nas flores? E ela falou para mim que nunca colocava. E aí eu entrei na sala e não tinha cheiro de nada. É isso, gente. E ela falou, mas não foi cheiro de desinfetante que você sentiu? Eu falei, não foi. Mas daí, como eu sou uma pessoa muito cética, eu pesquisei sobre isso. E diz que muitas vezes, quando a gente vê um objeto, o nosso cérebro associa esse objeto com o cheiro. Então, pode ter sido isso, né? Eu olhei a rosa e senti cheiro de rosa. Mas, enfim, gente, foi estranho. Pode falar, Marcela. Eu fico até com vergonha para contar essa história. Então, outras pessoas também que visitaram o museu, eu fiquei 2 anos lá no museu na Miserfront, no Museu do Folclore.
E outras pessoas que visitaram lá também falavam isso, que quando chegava na sala Santo de Fé, tinha um cheiro de rosas. E além disso, na sala Santo de Fé também, já teve uma pessoa que foi lá e falou que estava ouvindo um barulho, tipo assim, como se tivesse um monte de gente conversando. E ninguém estava ouvindo nada. Viu, gente? Tem tanta música tem. Pode contar, Eliomar. Olá, me deu curiosidade ainda nessa linha do que acontece aí no Museu do Folclore. Bom, a própria palavra folclore ela tem uma certa polêmica, né, aquela coisa toda, e vocês trabalham super bem no sentido de tratar como cultura popular de modo muito mais amplo, fantástico, mas sempre que a gente escuta, pensa, não tem jeito, nos personagens folclóricos, né, nos que alguns chamam de encantados e coisa e tal, e vocês estão do ladinho de Taubaté, que é repleto de registro de seres encantados, sobrenaturais. Nunca apareceu nenhum por aí, ainda mais que o museu é num ambiente bem bucólico, nunca apareceu um saci, um lobisomem, um porcão, não tem nenhum relato desses nos arredores. Relato deve ter, né? Marcela, já viu o Saci por aí? Olha, as crianças, quando chegam no museu, elas ficam procurando, né? E aí a gente fala, quando está ventando forte, pode estar lá isso aqui, mas não. Inclusive, a exposição, ela não traz esses elementos, né? E as crianças ficam sempre procurando, mas de relatos assim, não. Já tem um bom tempo que eu fui, e aí tinha, não sei se ainda tem, tomara que tenha, que era muito interessante, uma espécie de anexo perto da brinquedoteca, e que tinha uma reprodução de uma casa. E me chamou a atenção, eu não sei se é alho ou cebola pregado na porta. De repente, assim, se vocês tirarem, pode ser que apareça algum encantado, né? Bem legal, parabéns aí pelo trabalho, é fantástico. Muito legal, parabéns. O, o Fleverton disse que ele fez estágio no parque, ele foi o Pedrinho. E você viu o Saci? Não, mas era muito engraçado, porque a gente sempre ficava andando por lá e a área era muito grande, o parque do Itaim lá em Taubaté era enorme. E a gente sempre ficava falando da Cuca e tudo mais. Ah, será que a gente vai ver a Cuca, a floresta? Mas não, infelizmente nunca teve nenhuma nada do tipo. Ai, gente, mas é bem engraçado. É legal o tema, não é engraçado? Então, acho que ficamos por aqui. Vou falar para vocês, se vocês quiserem dar sugestão do próximo tema, fiquem à vontade para escrever para a gente. E é isso. Nos vemos mês que vem. Se vocês quiserem ver os terços anteriores, fiquem à vontade para olhar no nosso YouTube. Sigam a gente nas redes sociais. Além dos terços, a gente tem muitos projetos legais no Museu do Folclore. E é isso. Esse também estará presente lá, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu me diverti muito hoje.